verso 17. Agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar com os irmãos. Neste mesmo corpo, estamos na igreja, em um lugar diferente, né? Nós estamos aqui juntos. Deus abençoe o pastor Luciano, o pastor, Deus abençoe. Aleluia! Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que de forma direta ou indireta tem abençoado a obra de Deus, contribuindo com a obra de Deus, trabalhando na obra de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero compartilhar com os irmãos o texto que está em Atos, capítulo 11, no verso 17. Aleluia! Glória a Deus! Deus da glória! Glória a Deus! Os irmãos acharam? Amém? Amém. Diz assim: portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Vou ler novamente. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Amém, igreja? Amém. Vamos se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós costumamos, ou melhor dizendo, um dos caminhos para aprender um pouco mais de Deus através de sua palavra. Através da palavra de Deus nos é revelada a vontade dele. E nós dizemos, a palavra de Deus é o nosso manual de sobrevivência. Nós encontramos aqui a vontade de Deus e aprendemos um pouquinho mais de Deus. Eu acredito que todos os irmãos aqui concordam que o nosso Deus é poderoso. Você concorda assim? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus poderoso. Deus é imensurável. Não dá para a gente medir a sua grandeza, nem o quanto ele tem de poder. Nosso Deus, ele é imensurável. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Deus está, e para Deus, passado, presente e futuro é como se fosse a mesma coisa. A Bíblia dá alguns pontos para a gente tentar compreender a Deus. A Bíblia fala que ele é o Pai da eternidade. A eternidade não tem começo, não tem fim, mas ele gerou ela. Ele é o Pai da eternidade. Então, alguns textos nos mostram essa grandeza desse Deus. Um Deus que é ilimitado, não cabe dentro dessa cabeça. Deus que, por mais que o homem passe a sua vida inteira servindo a Deus, ele nunca vai conseguir compreender a Deus em plenitude. Deus não pode ser descrito por nenhuma palavra humana. Não existe uma palavra humana e nenhum vocabulário que consiga descrever Deus como Ele é. A gente tenta procurar palavras para descrever quem Ele é, mas não existe palavras humanas que consiga descrever a Deus em plenitude. Como a Bíblia foi escrita por homens e usada e escrita por palavras humanas, tudo que a Bíblia nos mostra através de Deus é uma ideia para que a gente tenha. Quando a Bíblia diz que na palma da mão de Deus cabe todas as águas do globo terrestre, Ele é muito além disso. A gente tenta formar uma ideia de Deus, mas Ele é muito além. E por mais que a gente tente pensar a respeito de Deus, o mais alto que nós possamos, sempre é pequeno de quem Deus realmente é. Não dá para descrever Deus. Não dá para dizer aonde Ele começa e onde Ele termina. E como eu digo, Deus é eterno
e é impossível essa eternidade, esse Deus que não tem limites, caber dentro dessa cabeça limitada. Deus é imensurável. Quando eu olho para Gênesis capítulo 1, eu consigo ter uma ideia desse poder de Deus. Por quê? Porque Gênesis capítulo 1 nos mostra Deus criando os céus e a terra. Primeiro, Ele cria sozinho, sem a ajuda de ninguém. E o que me chama a atenção é como Deus vai criar. O homem, quando vai criar alguma coisa, o homem às vezes dedica e às vezes tem o trabalho da vida. Às vezes ele quer resolver um cálculo, ele fica a vida toda para resolver um cálculo. Às vezes para explicar alguma coisa física, alguma coisa do universo, o homem fica a vida inteira para tentar resolver isso. Às vezes o homem vai criar um projeto, ele fica a vida toda para criar um projeto. E às vezes ele não consegue concluir o projeto, alguém vai dar continuidade na visão dele. Agora Deus não. Quando eu olho para Gênesis 1, Deus olha para o nada e diz para o nada: haja, e o texto diz, e houve. Sem esforço nenhum, sem dedicação de muito tempo, ele simplesmente olha para o nada e diz: haja. E a palavra dele, após ser pronunciada, as coisas acontecem como ele quis, como ele planejou. Quando a gente vai dar uma tarefa para alguém, a gente procura dar toda a instrução dessa pessoa para que ela não erre. Então a gente vai pegar todos os pontos para orientar a pessoa em uma tarefa que ela vai fazer. Deus não, Ele olha para o nada, Ele não está olhando para alguém inteligível, Ele está olhando para o nada e diz: haja, e o texto diz: e houve. Então quando eu vejo Deus criar céus e a terra falando, eu consigo ter uma ideia do poder dele. É muito além. Deus é poderoso. Aleluia. Deus faz tudo sozinho. Deus é totalmente autossuficiente. Nós precisamos de tudo que está à nossa volta para nos mantermos vivos. Nós precisamos do oxigênio, nós precisamos da natureza. Todo o nosso habitat foi produzido por Deus para que nós tenhamos uma vida saudável. Então a nossa vida não é autossuficiente, ela precisa de alguma coisa para ser completa. Nós precisamos de um convívio social com a família, nós precisamos de um convívio social com os nossos amigos, com familiares, mas Deus não. A vida de Deus não depende de nada criado. Deus é a vida, Ele é autossuficiente. E a vida dele não é dependente de alguma coisa, ele é a vida. Eu já vi alguém dizendo assim, que Deus criou o homem porque Deus se sentia sozinho e ele cria uma companhia. Não, Deus não se sente sozinho, ele é completo. Quem se sente sozinho é alguém completo. Deus não se sente sozinho porque ele é de eternidade para eternidade. Deus não se torna, Deus não veio a ser, Deus não aprendeu com o tempo. Deus é, e Ele sabe de todas as coisas. Como diz o louvor, Deus sabe de tudo sem sentar numa cadeira para aprender com o professor. Deus é poderoso, Deus é autossuficiente e Ele é aquele que governa todas as coisas. Alguém disse assim para mim: Rafael, no céu vai ser chato, porque no céu vai ser todo dia a mesma coisa. Todo dia a gente vai adorar a Deus, todo dia a gente vai cultuar a Deus. E eu falei para essa pessoa: você está enganado, porque nem a eternidade é suficiente para compreender Deus em plenitude. Na nossa vida inteira nós não vamos entender a Deus. Na eternidade inteira não será suficiente para eu conhecer a Deus em plenitude. Deus, nem a eternidade para mim vai ser suficiente para eu conhecer tudo de Deus. Ou seja, eu falei para essa pessoa: todos os dias no céu vai ser um dia novo, porque eu vou conhecer uma parte de Deus que eu não conhecia. Todos os dias que eu estiver lá, eu vou me surpreender com algo que eu aprendi de Deus, porque Deus é imensurável. Aleluia, eu gosto de falar desse Deus. Você pode dizer glória a Deus? Nosso Deus é poderoso e é um Deus imensurável. E eu aprendo isso olhando para a Bíblia Sagrada. Eu entendo que Deus é poderoso, eu entendo que Ele é um Deus imensurável, mas eu também entendo que Deus é um Deus de planos. Deus, quando eu olho para a Bíblia, eu observo que Deus gosta de planejar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, diz que Deus apresenta um plano para a humanidade. Deus tinha um plano para salvar o homem, e esse plano foi revelado em Cristo. Paulo está dizendo assim, que
O homem estava perdido, entre aspas. E Deus quer salvar esse homem. E Paulo vai dizer na carta aos Efésios que esse plano que Deus fez, e qual era o plano? De chamar o homem para estar com ele, para que o homem estivesse em Deus. Paulo diz que esse plano de Deus, e eu gosto de me fazer de bobo para poder entender mais. A Bíblia diz que Deus fez o plano e que esse plano foi revelado em Cristo. Aí eu pergunto para Paulo, quando ele escreve aos Efésios: quando é que Deus fez esse plano? Quando eu aceitei Jesus, há 2000 anos atrás? Paulo responde que esse plano que Deus fez de salvação para o homem foi feito antes da fundação do mundo. Então, se é antes da fundação do mundo e o homem foi a última criação a ser feita, então antes do homem existir e antes do homem pecar, Deus já tinha um plano para salvar esse homem. Ou seja, Deus estava olhando o homem pronto e o homem nem existia. Essa é a ótica de Deus. Deus não olha o processo, ele já olha a conclusão. O homem nem existia, mas ele já tinha feito um plano para salvar o homem. Por quê? Porque para Deus o passado, o presente e o futuro é como se fosse o mesmo dia. Para Deus não tem diferença de passado e futuro. Então Paulo está dizendo assim, que o plano que Deus fez, esse plano foi feito na eternidade, mas eu não existia quando o plano foi feito. Aí eu pergunto, e vamos fazer de novo perguntar para Paulo: como é que eu vou saber desse plano, se esse plano foi feito e eu nem existia? E Paulo responde que Cristo é a revelação desse plano. Vou repetir, Paulo está dizendo assim, como é que você vai saber que Deus tem um plano na tua vida, sendo que o plano que ele fez foi na eternidade? Paulo responde, foi quando Cristo veio à terra. Cristo é a revelação desse plano. Eu sei que é difícil entender isso, mas é do jeito que Deus trabalha. Tanto é que a Bíblia diz que João viu o Cordeiro no trono morto antes da fundação do mundo. Isso é como Deus enxerga. O homem nem existia, o homem nem pecou, e você acha que Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas para Deus ele já tinha morrido antes da fundação do mundo, ele já estava sacrificado. Por quê? Porque Deus vê dessa forma. Interessante que quando Deus fala com o profeta Jeremias, Deus olha para Jeremias e disse assim, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Deus está deixando de forma clara, eu te dei forma. A forma não foi você que escolheu a forma que você tem. Eu te dei forma. E antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. E antes que saísse da madre, as nações eu te dei para o profeta. A primeira coisa que eu entendo nas palavras de Deus a Jeremias é essa, que Jeremias não se deu a forma, ele não escolheu o que ele queria ser. Deus está dizendo para Jeremias, eu te formo, eu te dou a forma. Então Deus está dizendo assim, os planos são feitos antes de você entender o que é plano, antes de você entender por gente, eu já tenho plano, e antes de você sair da madre, as nações eu te dei para o profeta. Você não é profeta porque você orou para ser você orou porque eu já tinha te escolhido como profeta e te impulsionei a orar por aquilo. Um dia eu orei a Deus e disse, Deus, eu quero ser o pregador da palavra, mas eu não me tornei um pregador da palavra porque eu orei porque eu já era um pregador na ótica de Deus, porque Deus não me vê sendo, Deus já me vê pronto, porque Ele nunca faz uma obra incompleta. Está entendendo o que Deus está dizendo? Os planos de Deus foram feitos na eternidade, mas eles são me revelados no meu tempo. E o que significa a palavra revelação? Observe esse copo aqui. A palavra revelação, não vou fazer mágica não, tá? A palavra revelação significa o ato de remover o véu. Isso significa a palavra revelação, o ato de remover o véu. Eu te faço uma pergunta, o véu está aqui, a toalha está aqui, o copo está aqui, sim ou não? Sumiu. Imagina. O copo está aqui, né? A palavra revelação é isso, tirar o véu. O copo não passou a existir depois que eu arranquei a toalha dele. Ele já existia. Ele só me foi visto, eu só consegui ver o copo depois que eu tirei o véu. É isso que Paulo está dizendo. O plano não começou quando Cristo veio. Cristo é a revelação. O plano já existia, só te foi apresentado quando ele veio. Então quando Cristo veio, o véu foi arrancado, e
aquilo que estava em oculto aos olhos, eu pude enxergar. Deus tinha um plano para salvar a minha casa. Deus tinha um plano para salvar a minha vida. Então eu entendo que Deus é um Deus poderoso, que Ele é um Deus de planos. E quando Deus faz os planos, na eternidade, Ele só me revela no meu tempo. Então uma das coisas que eu aprendo que Deus faz planos é que Ele não faz plano e pede o meu palpite. Os planos são totalmente dele. Por quê? Porque eu nem existia quando Ele planejou as coisas. Porém eu também entendo, olhando para a Bíblia Sagrada, além de ver que Deus é poderoso e que Deus é Deus de planos, eu também entendo na Bíblia Sagrada que Deus levanta instrumentos. Ele tem o costume de levantar instrumentos. Só que o plano não depende dos instrumentos para dar certo. Só que Ele costuma levantar esses instrumentos para que esses instrumentos façam parte desse plano. E esses planos vão caminhando através, ou melhor dizendo, conforme Deus vai usando esses instrumentos. E quando Deus usa um instrumento e Ele tem a intenção de levantar um instrumento para poder fazer parte do plano, normalmente Deus sempre revela para o instrumento o que Deus vai fazer na vida dele e através da vida dele. Deus, quando introduz um instrumento dentro do plano que Ele arquitetou, Ele sempre revela: vou fazer isso, vou te usar assim. Lembra quando você entrou na igreja e aceitou Jesus? Você pode observar que ao passar do tempo Deus começou a falar com você: vou fazer isso, vou te usar para isso. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar para os profetas. Deus não precisa falar com ninguém. Ele só fala porque Ele gosta de relacionamento. Ele quer nos dar a honra de poder fazer parte desse plano dele. Deus olhou para Noé e disse assim: Noé, eu tenho um plano, e o plano é refazer esse negócio. Só que eu vou mandar um dilúvio, e quando esse dilúvio vier, eu vou destruir toda a alma vivente da face da terra. Animais, homens, tudo serão destruído. Só que eu quero salvar a sua casa. Eu quero salvar você, Noé. E aí, Deus? E aí que eu vou te entregar um plano agora. E esse plano, Noé, que eu estou entregando na tua mão, ele vai garantir a sua salvação e vai garantir a salvação da sua casa. Se eu entregar uma folha de papel e um lápis em sua mão e pedir para você desenhar um barco, você vai saber desenhar um barco porque você já viu um. Se eu pedir para você desenhar um avião ou qualquer outra coisa que você já tenha visto, você sabe desenhar. Só que Noé nunca viu um barco, Noé nunca viu uma embarcação, e Noé nem perto do mar alto morava. E naquele tempo não se tinha ainda a tecnologia de navegação. Noé não sabe o que é navegar. Só que Deus está entregando um plano para Noé que vai salvar a casa dele. E eu disse para você que quando Deus levanta o instrumento, Ele revela o que Ele vai fazer, e Ele revela para o instrumento o que Ele quer fazer através da vida do instrumento. Deus também não é injusto de te entregar um plano na sua mão e não te ensinar como usar o que Ele te entregou. Tudo que Deus entregar na tua mão, Ele te revela o que Ele vai fazer, e Ele também te ensina como é que deve ser feito. Ele olha para Noé e diz: Noé, você vai fazer uma arca. O que é arca? Deus não fala para Noé assim: você vai fazer um barco. Mas o que é barco? Ele não quer saber o que é barco. Deus vai dizer assim, e observe na linguagem de Deus com Noé: vai ser tanto de diâmetro, tanto de altura. Deus revela todo o trabalho e todo o projeto. Vai ser tanto de altura. Lá dentro os compartimentos serão assim. Vai ter uma porta assim. Vai ter uma janela assim. Ou seja, Deus entrega o trabalho de mão beijada. Ou melhor dizendo, Deus entrega o plano já pronto para Noé, para que ele faça. E aqui que aquele plano vai garantir a salvação dele e a salvação de sua casa. Te faço uma pergunta, sei da resposta, e eu gostaria muito que você compartilhasse comigo e respondesse. Deus tinha poder de pegar a família de Noé na palma da mão, e quando o dilúvio descesse, esconder a família de Noé, proteger, sim ou não, igreja? Sim, né? Mas observe uma coisa, Deus não faz isso. Por quê? Porque Deus não está aqui para trabalhar para mim. Deus não é empregado para ele fazer o que eu quero. Deus gosta de ver o homem trabalhar. A Bíblia ensina que nós devemos aprender com as formigas. Então Deus não tem trato com o preguiçoso que coloca tudo na mão de Deus para Deus fazer. Existem guerras que Deus diz assim, ó: nesta peleja você não vai pelejar, você vai ficar aqui e você vai ver o livramento que eu vou te dar. Mas tem peleja que Deus diz: pega
pega na espada, meu filho, vai para a guerra e eu vou lutar junto. Tem glória a Deus ou não? Então Deus não é meu empregado, e Ele não é gênio da lâmpada que está aqui para resolver os meus desejos. Esfrega a Bíblia e fala: Deus, eu quero isso. Não, aqui é assim: Deus, eu quero isso, mas eu estou aqui para fazer a sua vontade. O meu desejo é esse, mas eu deixo o meu desejo de lado, porque eu estou aqui para fazer a sua vontade. Jesus deixou claro, ele vai orar e ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero, porque o plano não é meu. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, porque o plano é seu. E se o Senhor me levantou, o Senhor tem intenção de me usar dentro desse plano. Deus quer te usar, mas Ele quer que nós trabalhamos para Ele. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Nós estamos, infelizmente, por conta de algumas pessoas, nós estamos acostumados a achar que Deus é o gênio da lâmpada que faz o que eu quero, e na verdade é o contrário. Aqui a gente está aqui para fazer o que Ele quer, porque se fosse para Deus fazer o que a gente quer, não ia precisar de Jesus. A gente ia viver da forma que a gente quer, Deus não ia fazer nada. Mas observe que Deus, quando veio por meio de Cristo, Ele veio colocar a sua palavra, a sua revelação. A minha vontade é essa. E servir a Deus é deixar as minhas vontades para fazer a vontade dele. Amém? Hoje em dia, e pensa num rapaz que conversa com muita gente. Hoje em dia, por encontrar alguns casais que são próximos ao divórcio, um deles chega assim e diz assim: ó, tá meio infeliz lá em casa. E eu acredito numa coisa, eu acho assim, que Deus não quer ver ninguém triste, não é? E como está triste, eu vou separar. Eu falei: não, mas o seu padrão da vontade de Deus não é o seu emocional, porque fazer a vontade de Deus vai doer aqui. Então, fazer a vontade de Deus não é quando eu me sinto feliz para fazer, é ao contrário. Às vezes eu vou fazer coisa que eu não quero, mas o desejo é fazer a vontade de Deus. Não, mas eu estou infeliz, então você resolve esse problema, porque o padrão de Deus não é a sua vontade, é a vontade dele. Ah, mas está doendo, mas faça a vontade dele, que é o melhor para você. Amém. Imagine nós criando os nossos filhos, e todos os almoços do dia o filho fala assim: pai, eu não quero comer arroz e feijão, não quero nada de saudável, eu quero comer todo dia doce. Você daria doce para o seu filho todo dia? Porque você sabe que vai fazer mal, mas ele vai te chamar de ruim, ele vai ficar triste com você e vai dizer: meu pai é ruim que não deixou comer doce no lugar do almoço, mas você sabe que é bom para ele. Amém. Assim é Deus. Deus não quer ver a gente feliz, não. Deus quer ver a gente andar certo. Amém, mano? Eu tenho pouca agenda por causa das mensagens que eu prego. Eu queria pregar que Deus está com uma bandeja de bênção, mas que tem uma chave, de chave assim, você me entrega, mas Deus me dá essas mensagens de confronto. Mas o desejo de Deus, e o meu desejo, é que nós nos movimentamos e nos avivamos por meio da palavra dele. Amém? Ele olhou para Noé: falta só 2 horas, termino. Ele olha para Noé e disse assim: Noé, vou salvar sua casa, vou salvar sua família. O senhor vai trabalhar para mim? Não, está aqui o plano, faz. Não vou fazer aparecer as madeiras, nada, você vai ter que correr atrás, trabalhar na madeira e fazer. Noé vai construir o trabalho sozinho. Segundo os estudiosos, Noé vai demorar de 100 a 120 anos para construir a arca. Como Noé é um homem e ele está debaixo do sol, ele está sujeito ao tempo. E quem é sujeito ao tempo sabe: um dia você acorda mal, um dia você acorda com raiva. Não, pregador, eu sou tão crente que eu não acordo assim. Mentira. Todo mundo um dia acorda triste, todo mundo um dia acorda meio indisposto. Quantas vezes eu e você não acorda assim e diz assim: hoje eu não saio da cama, vai ser só filme na televisão. Um dia a gente acorda com disposição para fazer tudo. Todos os dias nós acordamos com uma forma emocional diferente. Como Noé é um homem, certamente dentre 120 anos ele acorda um dia mal. Tem dia que ele acorda nervoso. Tem dia que possa ser que Noé, pastor Luciano, vai chegar na arca e diz: eu estou meio cansado, não sei o que é chuva, Deus falou que vai fazer, porque Deus não está falando comigo. Porque Deus não fala com Noé todo dia dentro dos 120 anos. Porque quando nós sabemos o que tem que ser feito, Deus não fica falando toda hora. Porque Deus olha para o céu e Ele olha para o nosso coração e Ele está vendo que o nosso coração já sabe o que é para fazer. Só que a gente está pedindo para Deus: Deus, fala comigo. Não, não vou falar, que você já sabe o que tem que fazer. Então Deus não falava com Noé em 120 anos. Você tem glória a Deus, irmão? Em 120 anos Deus não falava com Noé, porque Ele sabia que ele tinha que trabalhar.
tirar uma férias, ele olhava para a família dele e ele entendia que aquele trabalho ia garantir a salvação dele e a salvação da família dele. Deus entregou um plano que ia salvar ele e a sua casa. Então ele não poderia parar porque um dia ele acordou mal. Ele não poderia dizer assim: eu vou mal, para servir a Deus mesmo quando as portas estão fechadas. Quer saber quem é crente menino? É aquele crente que só serve quando as coisas estão favoráveis a ele. Não, ao contrário, nós devemos ser crentes maduros ao ponto de continuar produzindo para o reino dos céus, mesmo quando ele diz não para o que eu pedi para ele, mesmo quando ele fechou porta que eu pedi para ele abrir, e mesmo diante das adversidades, eu preciso entender que eu sou um instrumento que Deus quer usar para poder salvar a minha casa. Eu fico doido quando eu vejo pessoas que já têm filho, já têm família, e ainda fica nas mesmas picuinhas de quando era solteiro, que ninguém dependia dele. Aí ele entrava na igreja, saía, ele entrava e saía, entrava e saía. Aí hoje ele tem filho que depende dele. Deus confiou o filho na mão dele, então ele instruiu o filho na igreja, e ele fica ainda, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Nós precisamos entender e ter maturidade que Deus quer salvar a nossa casa através das palavras que nós pronunciamos lá dentro. Às vezes a gente está tão acostumado a colocar tudo na mão de Deus, que nós deixamos de fazer o que Deus colocou na nossa mão. O nosso filho cresce, a gente vai para a igreja, coloca o filho na mão do pastor e diz assim: pastor, apresenta que é de Deus. Só que o pastor apresenta para Deus, só que eu não faço nada para entregar o meu filho aos pés do altar. Eu acho que é automático, eu entreguei, Deus tem que fazer tudo. Não, a educação é compartilhada. Eu apresento a palavra para o meu filho e o Espírito Santo introduz no coração dele, ele vai aprender como deve se andar na presença de Deus. Quantas pessoas você conhece que ela só vem na igreja para apresentar o filho, ela apresenta o filho e nunca mais volta, porque ela acha que só porque apresentou vai tudo dar certo? Não, aqui a gente trabalha em conjunto com Deus e Deus trabalha em conjunto conosco. Aqui a gente ora e Deus manda a alma, aqui a gente prega e o Espírito Santo faz as pessoas entenderem a pregação. Aqui nós andamos conforme a vontade de Deus e Deus vai usando a nossa conduta de vida para ser referência para alguém. Nós precisamos entender que Deus entregou um plano na nossa mão e o plano não vai vir de forma mágica. Deus entregou na tua mão a tua casa, Deus entregou na tua mão a sua família, e Ele está dizendo assim: chegue na tua casa, pronuncie palavra, ensine a palavra, não espere só que eu faça, abra a tua boca lá, porque eu vou salvar a família, eu vou salvar alguém. Deus entregou um plano que vai salvar vidas através dos seus lábios. Aleluia, aleluia. Às vezes nós achamos que crente é se isolar, e é ao contrário. Ser crente não é fugir do problema. Deus gosta de colocar a gente no meio dos problemas para a gente resolver. Pregador, eu me converti e nunca mais eu fui nas festas de família de final de ano. Por quê? Porque só tem forró lá e risca-faca que eu não gosto, que me contamina. Está errado. Porque se eu vou para um lugar e ainda tenho vontade de fazer, é porque eu não fui liberto. Porque ser liberto é olhar para uma coisa e dizer: não, isso é ser liberto, eu sou livre, então eu posso dizer não. Só que eu acho que ser crente é me isolar da minha família. Aí a minha família se reúne entre eles e diz assim: você viu Beltrano? Que igreja é essa? Entrou na igreja e nunca mais a gente viu eles aqui. Que coisa é essa que sumiu daqui? É aí que a gente tem que ir. Ah, mas o forró está comendo solto, é só riscar. Você pega um no canto e diz assim: Jesus está voltando, quer salvar você. Tá bom. Se você liberar uma palavra lá dentro, o Espírito Santo já vai fazer uma grande obra. Só que a gente acha que tem que se isolar. Não. Deus vai nos colocar em lugares porque Ele quer nos usar. Só que a gente tem costume de fugir de vergonha, de bomba. Aí a gente fica orando: Deus, me tira dessa vizinhança. Eu não aguento esse vizinho com esses funk alto. E Deus está dizendo: eu te coloquei aí para te usar, para poder transformar a vida dele. Eu não vou criar uma colônia para colocar só crente de um lado e os mundanos de outro. Não, eu vou te colocar lá. Mas por que o Senhor me colocou lá nessa família tribulada? É um marido que bate na esposa. Deus te colocou ali para que através da sua conduta aquele homem seja tocado nisso. Olha como esse homem cuida da casa dele. Realmente Deus é na vida dele. Deus te introduziu em lugares e Ele quer te usar. A resposta, ou melhor dizendo, a oração não é porque para Deus me tirar de algum lugar. A oração é: Deus, por que é que o Senhor me colocou aqui? Qual que é a intenção? Deus,
esse trabalho está tão atribulado, por que estão se levantando o trabalho? A oração não é para Deus tirar, a oração é: Deus, eu sei que o Senhor quer me usar, e o que o Senhor quer que eu faça. Amém? Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele está nos movimentando essa manhã. Glória a Deus. Deus quer nos usar como uma voz profética para alguém. Nós precisamos salvar nossa casa, irmão. Eu ouvi de um pastor, e isso mexeu comigo. Ele disse assim: imagine você saber que tem alguém da sua família no inferno, e você não fez a sua vida inteira, e a vida da pessoa não fez nada para poder, de alguma maneira, salvar ela. Só que às vezes a gente se apega em picuinhas, orgulho, corta vínculos, porque não consegue perdoar. E isso corta o vínculo, isso que o diabo quer. O diabo não quer pôr um crente do lado de alguém que precisa. Ele quer isolar esse crente. Ele vai causar de tudo, porque ele sabe que a palavra do crente, a palavra de Deus na boca de um crente, pode mudar a história de alguém. Aleluia, é verdade. Aleluia. Às vezes, um falar seu, alguém consegue enxergar o cuidado de Deus. Oh, glória a Deus. Eu me lembro que eu estava num caixa de um supermercado conversando com a minha esposa. Tinha uma mulher na minha frente. E eu conversando com a minha esposa, a minha esposa falou: será que vai dar para passar tudo? Eu falei assim: se não der, Deus vai prover. Quando eu falei Deus vai prover, a mulher passou do lado e disse assim: como eu precisava ouvir isso. Eu estava perguntando se Deus é Deus de providência, e quando ela passa do meu lado numa conversa que eu estava tendo ela ouvindo, eu dizendo: Deus é provedor, Deus cuida. Você está entendendo que ser crente não é só participar de culto? Ser crente é vida. Qualquer lugar que você for, Deus te usa. Qualquer mensagem que você der, Deus te usa. Interessante que Deus está cravando nessa mensagem aqui. Era que eu estava fluindo na mensagem e travou aqui. Mas Deus quer nos usar para salvar alguém. Deus não nos aviva para que nós esvaziamos do que nós temos ou do que Deus nos deu em casa. De alguma maneira Deus quer usar nós como instrumento para alguém. Irmãos, foi totalmente fora do protocolo isso aqui. Fala. Eu estou na introdução da mensagem. Vai ter que marcar outro dia, pastor, para eu pregar o resto. O pastor falou para eu pregar até 2 horas. Agora é 11. Está cedo, né, pastor? Vamos embora. Mas eu estou entendendo o que Deus está dizendo para nós essa manhã. Deus quer avivar. Foi falado sobre renovo essa manhã. Deus quer trazer sobre nós uma renovação. O cerne do Evangelho é a alma servir almas. Essa é a função do Evangelho. O Evangelho, ele não isola ninguém. O Evangelho, ele não pega alguém e coloca essa pessoa de forma exclusiva. O Evangelho, ele me coloca para servir. Jesus disse isso em Marcos 10. Depois de os discípulos perguntar, olha o que os discípulos foram falar para Jesus, irmão. Quando o Senhor estiver no reino lá, prepara um trono para nós lá. Deixa o trono, eu quero o trono do seu lado, para o Senhor entrar no reino. Jesus disse: se eu só te ensinar uma coisa, isso não cabe a mim. Já falou assim: isso não cabe a mim, deixa eu te mostrar uma coisa. Jesus falou assim: lá no mundo, quem está no trono governa e manda. Aí ele disse assim: só que entre vocês é diferente. O que ele está dizendo? A forma aqui dentro é na contramão do mundo. Ele disse assim: quem quiser ser importante aqui tem que servir. Aí ele coloca o cerne do Evangelho, o fundamento do Evangelho. Eu estou aqui para dar a minha vida em resgate de muitos. E o que nós estamos fazendo com o Evangelho hoje? Nós estamos falando que Deus está aqui para fazer o que a gente quer. Ai, Deus, o Senhor tem que fazer isso. Ai, o Senhor tem que abençoar. Não, preciso entender que eu estou numa guerra. Nós precisamos ter na nossa mente a disposição de entender: estou aqui a ponto de morrer em favor desse projeto. Glória a Deus! Deus quer salvar o mundo e eu preciso estar disposto de morrer para pregar essa palavra que Deus confiou a mim.
Nós estamos em uma guerra. E estar em guerra é estar constantemente com ameaça de morte. Amém, igreja? Amém. Não é vou salvar a sua casa, vou salvar a sua família. Eu quero, através de você, através do que eu vou te dar, guardar. Mas o Senhor vai fazer para mim? Não, eu vou trabalhar com você, eu vou ajudar você. Eu te dou o plano e você realiza o que eu confio. Amém, irmãos? Que nós possamos passar por cima de tudo. Eu estou falando sério, irmão. Tinha mais hoje que 80% dessa pregação. Eu só preguei 20% que eu estou entendendo que é o que Deus quer falar. Que nós possamos ter um ponto de ter uma maturidade espiritual, para que as lutas e as adversidades não abalem a nossa fé. Todas as vezes que nós fugimos de algum problema, nós deixamos de desenvolver. Eu costumo dizer isso e falei isso para um rapaz esses tempos. Observe que hoje você consegue renunciar a coisas que se fosse falado para você no início da sua caminhada, você não renunciaria. Por quê? Porque a vida é uma vida de renúncia. Você renuncia a um hoje, amanhã você tem capacidade para renunciar a 10 e não sentir falta. Por quê? Porque isso vai nos produzindo, isso vai nos desenvolvendo. E quando você diz não a alguma coisa, nós continuamos sendo sempre aquele mesmo crente. Exemplo, alguém diz assim, saí dessa igreja. Por quê? Porque o pastor não me deu a paz do Senhor. Se essa pessoa sair dessa igreja por causa disso, ela tem 99% de chance de ir para outra igreja e sair do mesmo jeito. Por quê? Porque ela não enfrentou o problema. Ela não enfrentou a rejeição. E eu aprendo com Deus que tem hora que Deus te isola. Ele faz até as pessoas não verem nem teu número no WhatsApp para te mandar mensagem. Porque às vezes Deus quer te ensinar que a nossa confiança está nele. Glória a Deus. O nosso prazer está nele. Eu percebi, como eu disse, a gente sempre aprende com Deus. Eu percebi que nos piores momentos da minha vida, ou melhor dizendo, na pior provação que eu passei na minha vida, eu aprendi a ter prazer nos pés dele. Eu aprendi. Porque tudo se isolou. Eu estava sozinho, amigos abandonaram, pessoas me abandonaram. Eu fiquei literalmente sozinho na minha casa. E quando o desespero bateu, eu comecei a enxergar o que eu não enxergava. O quanto o coração enchia de gozo só de dobrar o joelho e orar. Eu comecei a ver que eu me alegrava só por orar. Deus não estava me dando nada. Eu estava no meio de uma guerra, mas eu estava em paz. E foi isso que ele prometeu. Ele não prometeu ausência de guerra, ele prometeu paz no meio da guerra. Essa é a paz que Deus nos garante. É uma paz no meio das tribulações. E tudo que nós passamos, se nós permitimos, Deus está nos moldando, nos desenvolvendo para crescermos mais. Deus quer nos usar. Amém, igreja? Depois você escolhe o pastor Lucilano para me chamar de novo, para eu pregar a segunda parte. Vai ser igual aqueles pregadores grandes lá, né? Parte 1. Fica assim. A próxima vez eu prego a outra parte, mas foi o que Deus quis falar hoje. Deus está nos avivando essa manhã. Deus quer nos usar para dentro da nossa casa. E para isso Ele precisa tirar desse nosso coração essas feridas que às vezes está nos impedindo de falar de forma alegre aquilo que Deus mandou. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus? Jesus direcionou, nos deu uma palavra direcionada essa manhã. Eu vi que mudou o cronograma, mas ele mudou. E a vontade dele foi feita. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, eu vou estar, eu trouxe uns biscoitos.